Oi! Nessa aula, vamos ver que além do material EVA, vamos também analisar a cultura que tem por trás desse material, o que eu chamei de cultura EVA. Como a gente viu na aula anterior, que nenhum material EVA pode pertencer à educação. Vimos pelo menos 7 motivos sólidos para isso, né? Mas, se pararmos para pensar, é até relativamente fácil se livrar do EVA. Você tira o EVA dos seus murais, substitui por papel, você substitui por materiais de reaproveitamento. Ao invés de fazer recursos de EVA, você troca então por materiais recicláveis. Afinal, papelão, papel, eles são biodegradáveis, né? E também a gente pode, sei lá, reutilizar um monte de material que a gente vai estar, então, contribuindo para a despoluição do planeta. Ou se a escola tem condições financeiras, mais recursos, você pode usar papel Panamá, Colossete, papel craft, papéis para plastificar numa plastificadora, enfim, materiais que podem durar. Então, é até relativamente fácil substituir o EVA. Mas eu quero que você perceba que por trás do EVA a gente tem uma cultura. E eu chamo de cultura EVA. Raquel, isso não está em livro nenhum, nenhum teórico falou sobre cultura EVA. Agora você quer inventar modinha? Isso é muito mimimi, que acaba com o trabalho dos artesãos. Vamos lá. Vamos definir primeiro o que é cultura. Cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, comida típicas, religiões, música, arte, roupas, vestimentas, né? E tem outros montes de aspectos, né? Então, a gente está falando de cultura geral, a gente vê os lugares, os países com hábitos, costumes e crenças diferentes. Por exemplo, no Brasil, ele é considerado como o país do carnaval, que gosta de caipirinha e samba. Mas até dentro do Brasil, a gente vê culturas diferentes dentro das suas regiões. No Sul, toma-se muito chimarrão. Aqui no Sudeste, muito café. Dentro do próprio estado, então, a gente pode ver a diferença. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o motorista só para para a faixa de pedestre se tiver o sinal vermelho. Diferente, por exemplo, se você for na região serrana, que é 1 hora daqui, onde os motoristas param só quando o pedestre coloca o pé na lista, né, na faixa de pedestre. Além disso, vemos dentro do nosso próprio município, né, dentro do próprio bairro, crenças diferentes, hábitos de higiene diferentes, ensino, empreendedorismo e etc., visão de vida. Né? E dentro da escola não é diferente, né? Mas especificamente falando da educação de infância, a gente tem costumes, hábitos e crenças que só pertencem a nós professores. Por exemplo, eu vou falar e você vai se identificar. Quando a gente fala assim, quanto você ganha a hora-aula? Outro exemplo, quando a gente fala assim, prof, você não sabe o que a minha mãe escreveu na agenda. Quando a gente fala esse termo "a minha mãe", a gente se refere à mãe de uma criança, de um aluno. Mas quando a gente usa esse termo para os nossos amigos fora da área da educação, dos nossos colegas, eles acham que a gente está ficando maluco, que a gente está falando o quê? Da nossa mãe literal, no meu caso, a dona Miriam. E temos crenças de que precisamos ganhar mal, porque ser professor é assim mesmo. Ou que homem que faz pedagogia é homossexual. E uma que eu particularmente me irrita bastante é que o professor é professor, que precisamos ter tudo de graça porque nós não temos dinheiro porque somos professores. Muitas crenças são limitantes, mas isso aí é papo para outra aula, gente. Então, quero que você perceba que existem crenças, costumes e hábitos que existem dentro da nossa classe, dentro do nosso nicho de atuação. Mas eu não esqueci do EVA, não, tá, gente? Eu vou entrelaçar agora com o EVA, tá? Vamos voltar a ele nesse momento. Então, quando eu falo do EVA, eu uso o EVA como um símbolo. E não é à toa que vários comediantes e vários memes da internet envolvem o EVA. Mas geralmente não é ressaltando a nossa profissão, mas contribuindo para a nossa desvalorização. Esse símbolo representa um professor sobrecarregado, um professor que é sofressor, um professor que precisa fazer lembrancinhas, que precisa levar trabalho para casa, um professor que não é aquele professor de minúcias, de sutileza, um especialista em educação infantil. Não, um professor que é basicamente fazedor de lembrancinha e fantasia. Quando eu uso o hashtag Infância Sem EVA, você sabe exatamente do que eu estou falando. Pegando o conceito da antropologia de cultura,
Juntando com o EVA, então eu denominei então o que era cultura EVA para as infâncias, tá? Lembra que o material EVA ele era um acrônico, né? E de etileno, V de vinil e A de acetato. Então ele é um acrônico de 3 letras para formar esse composto químico. Então eu fiz um acróstico. Eu peguei o EVA e substituí E de exercícios, V de vazios e A de aprendizagem. Exercícios vazios de aprendizagem. Então, quando eu falo de cultura EVA, eu estou falando de uma cultura desses exercícios, dos exercícios vazios de aprendizagem. Então, fazer lembrancinhas de EVA, painéis de EVA, estão dentro dessa cultura dos exercícios vazios de aprendizagem. Mas existem outras coisas que são parte dessa cultura também. Mas primeiro eu quero definir, então, cultura EVA. Como é que eu defini? Eu defini assim, ó. É um conjunto de costumes, crenças e hábitos que os professores e escolas realizam com propostas irrefletidas, pouco significativas e descontextualizadas. Reflete a centralização do ensino no professor, desconsiderando o protagonismo da criança. Então, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Por que o EVA é o símbolo dessa cultura? Vamos brincar. Eu vou colocar algumas fotos aqui na tela e você vai falar alto aí na sua casa sobre a palavra que vier na sua cabeça, tá? Então vamos lá. Primeira figura. Quando você olha esse símbolo, o que você pensa? Avance? Continue? Sinal, né? Em qualquer lugar do mundo que a gente olhar esse símbolo, a gente vai entender que é para a gente prosseguir, que é para a gente avançar. Agora vamos para o segundo símbolo. Esse. O que ele te lembra? Que cultura te lembra? É um chapéu mexicano que te lembra o México? Algo ligado à comida mexicana? Algo ligado àquela cultura? Agora vamos por terceiro. Você está falando alto aí na sua casa? Eu estou ouvindo aqui, hein? Vamos lá, para a terceira imagem, terceiro símbolo. Esse símbolo. Tá ligado ao quê? A tecnologia? Tá ligado a avanço? Apple? A poder? Muita gente liga esse símbolo a poder. Então, ela é um símbolo. Vamos então agora para o quarto. Esse. Quando você olha esse símbolo, você pensa no quê? Amor, coração, amei, like, legal, curtir. Percebeu aí nessa brincadeira que tem símbolos que representam marcas, sentimentos, cultura. Vou colocar o último agora na tela. Se eu colocar esse aqui, o que isso representa? Representa uma infância sem EVA, que é proibido usar EVA, que é proibido cultura EVA nesse lugar. Então, eu usei o EVA como símbolo de uma revolução, de uma cultura que fere princípios estéticos e de respeito à cultura das infâncias. E aí eu fiz uma lista de vários exercícios que pertencem a essa cultura. Painéis de EVA, murais feitos pelo professor, desenhos estereotipados, carimbos de mãos e pés, lembrancinhas, livros e apostilas de modo geral, pontilhado, recursos descontextualizados que a gente printa na internet, circuito psicomotores, semana da cor rosa, lançamento da letrinha A, e dentre outras práticas. Mas como é que você substitui essas práticas? Bom, eu poderia vir aqui dar um monte de dicas, tipo assim, carimbo de mão você substitui por, lembrancinha você substitui por, mas não é só trocar um exercício pelo outro, é trocar uma cultura por outra, né? Mas, tá, é cultura EVA. De qual outra cultura nós estamos falando? Isso a gente vai ver no módulo que vem. Mas olha só, como bônus dessa aula, eu vou deixar aqui embaixo algumas aulas extras para você ampliar ainda mais seu entendimento sobre a cultura EVA.